Muito boa noite, minha gente. Muito boa noite. Bom carnaval desde já para todos e todas que estão aqui. Hoje é domingo de carnaval. Importante, né? Domingo de carnaval, que maravilha. Estamos nós aqui. É para pensar um pouco. Pensar um pouco a relação entre frevo e filosofia, entre carnaval e filosofia. Esse ano, por razões de saúde, eu não fui para o Recife, para Olinda, para o Recife Antigo. Não fui. Esse ano eu resolvi ficar em casa, descansar um pouco, ler mais, organizar algumas coisas que eu preciso organizar da minha vida. Eu pessoalmente gosto muito de carnaval, sou pernambucano, gosto muito de carnaval, mas entendo o carnaval, gosto, me envolvo, participo. Carnaval é uma coisa importante na vida cultural brasileira, não é? Mas esse ano, por razões de saúde, eu tive doente um tempo atrás, resolvi ficar por aqui. E aí resolvi fazer algumas lives. Ontem eu fiz uma live, hoje também, sobre temas relativos ao que a gente está vivendo, sobre o que eu ando pesquisando, o que eu ando lendo e tal. E hoje eu resolvi fazer uma live sobre carnaval. Sobre carnaval e filosofia, sobre frevo e filosofia, sobre as composições de frevo. Eu gosto muito de música. Eu concordo plenamente com o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, de que dizia Nietzsche: a vida sem a música seria um erro. Eu concordo com Nietzsche. Isso está num livro dele, sobre a origem da tragédia. Não é? E Nietzsche afirma categoricamente: a vida sem a música seria um erro. Eu concordo com ele. Então, assim, eu acho que o carnaval tem a ver com música, carnaval tem a ver com alegria, carnaval tem a ver com filosofia, não tenho a menor dúvida, né? E eu queria fazer um pouco uma reflexão sobre isso, né? Sobre essa relação carnaval, filosofia, frevo, filosofia. Eu passei o dia hoje escutando Claudionor Germano, um dos maiores intérpretes de frevo da história do Brasil e de Pernambuco, né? Claudionor Germano. Claudionor Germano é sinônimo de carnaval, sinônimo de frevo, né? Interpretou os maiores compositores de frevo, de Antônio Maria a Capiba, de Capiba, não é, ao maestro Duda. O Claudionor Germano interpretou tudo, né? Mais recentemente, Pernambuco tem uma banda, uma espécie de orquestra de frevo, coordenado por um maestro chamado Spock, e o nome da banda é Spock Frevo. Eu acho uma das coisas mais criativas que já foi criada nos últimos anos em termos de frevo em Pernambuco. Eu acompanho, né, a produção musical. E o Spock Frevo eu já escutei pessoalmente, já vi pessoalmente no Marco Zero, no Carnaval. O Spock Frevo é uma orquestra extraordinária. Eu acho que é a maior orquestra de frevo hoje, né, viva nesse país, não é, e em Pernambuco. Então eu acompanho, né, gosto, me interesso. E eu me interesso por música, independente de qualquer coisa, me interesso e tal, não é? E aí eu estava, esses dias eu já venho trabalhando com a temática musical. E, por exemplo, eu queria começar falando de dois livros que eu acho muito bacana para quem tem, na verdade, três livros, né? Para quem tem interesse de, sei lá, estudar música, ler alguma coisa mais leve, não é nada estritamente acadêmico, que só quem é universitário entende, de maneira nenhuma. Eu acho que tem um material sobre música que ajuda a entender a música e, consequentemente, eu acho que nos faz viver também a música. Eu acho que não faz sentido estudar música e não viver música, né? E não transpirar música e não se integrar à música, né? Para mim não faz sentido. Então, há um livro de um historiador chamado Marco Napolitano, intitulado História e Música. Gosto muito desse livrinho, né? É um trabalho muito interessante, em que o autor estabelece uma relação entre música e história do Brasil. Principalmente a partir do século XVIII, quando a música no Brasil vai se profissionalizando, né? Grupos, canto, grupos, bandas, essa coisa da música
clássica, por exemplo. Eu acho muito interessante isso. Então, a música, ela passa a fazer parte de um momento da história do Brasil. E o historiador Marco Napolitano, ele é historiador, professor da Universidade de São Paulo, ele escreve esse livro bem introdutório. Eu acho muito interessante, porque é um livro que tenta estabelecer uma relação entre momentos da história do Brasil, não é, e momentos da representação musical, não é? Eu acho muito massa esse livro, eu gosto muito, tal. Há um outro livro, mais geral ainda, intitulado História da Música Popular Brasileira. Esse é legal, porque há um capítulo nesse livro sobre o frevo, que eu vou usar aqui, inclusive, né? O tema hoje é frevo e filosofia, música e filosofia. O capítulo 38, frevo, o frevo e o maracatu. O autor é Jairo Severiano, é um jornalista carioca, muito bom, das origens à modernidade, não é? Ele trabalha momentos decisivos da música brasileira a partir do século XIX, né? Principalmente tomando como referência o maestro Joaquim Calado e a compositora Chiquinha Gonzaga, né? A partir deles ele começa uma história moderna da música brasileira. Eu acho esse livro um dos melhores. A editora 34 é um livrão, é um livrão, dá pra ver aí, né? Que é uma... Eu gosto muito desse livro. Esse livro me ajuda muito a entender. O autor entende muito de música, trabalha muito com música e tal. Boa noite, Anne, boa noite, Ricardo, boa noite, colegas. Então, assim, veja, eu acho fundamental essa ideia de historiar a música, né? De situar no tempo, né? Você tem gêneros que surgem em determinada época, né? Nenhum gênero é eterno e nenhum gênero nasce do nada, né? Então todos os gêneros eles têm uma origem e tal. Então eu diria que conhecer historicamente a música é fundamental, né? Eu acho que a música brasileira ela faz parte do Brasil. E no século XX ficou muito evidente isso, né? Eu chamo a atenção aqui para compositores, cantores, cantoras, composições que marcaram minha vida. Eu observo que para mim é impossível viver sem música. Sempre a sonoridade acompanha a minha vida particular, privada ou mesmo pública, tal, né? Então, por exemplo, Chiquinha Gonzaga, que é onde começa o autor aqui, o maestro Carlos Gomes, por exemplo, eu acho fundamental, né? Imagine Pixinguinha. Eu acho Pixinguinha um dos maiores compositores da história do Brasil. Pixinguinha é uma figura genial, né? Eu penso em Noel Rosa, por exemplo, e a música do Morro, não é? João Gilberto, não é? Imagina o Brasil ter um Chico Buarque de Holanda, é uma honra muito grande, né? Caetano Veloso, toda a tradição tropicalista, né? O bolero brasileiro, que é uma maravilha. O bolero brasileiro está entre os melhores do mundo, juntamente com o bolero mexicano, cubano. A origem do bolero é mexicana e cubana, né? Mas chega no Brasil logo nos anos 30. A música romântica brasileira, né? Que vai da música romântica ao brega, ao arrocha, etc. Eu acho importante esse gênero, mesmo que não seja os gêneros que mais me interessam. Houve um momento da música engajada, politizada, uma música que tratava politicamente o Brasil. Então, assim, o Brasil é um dos países mais ricos em termos de musicalidade, né? O Brasil é o país da musicalidade, né? O Brasil é um país muito sonoro. A presença africana brasileira, a presença africana no Brasil, por conta da escravidão, ela traz elementos culturais, ela traz instrumentos musicais, ela traz uma vida cultural que eu acho importante, né? Eu diria que até a vida religiosa é musical, né? A música gospel, as músicas religiosas, tal. Então, assim, significa dizer, a música está em todas as esferas da vida humana, né? A música está em todas as esferas da vida humana, tal. E por fim, a última indicação que eu faço é de um estudioso de música altamente controverso. Já vou dizendo aqui, altamente controverso, mas para mim foi o maior pesquisador de música que eu conheci na minha vida. Eu nunca vi um pesquisador tão rigoroso quanto essa pessoa que eu vou falar aqui. Chama-se José Ramos Tinhorão. Não sei se quem está acompanhando aqui a live conhece. Zé Ramos Tinhorão, se você colocar no Google, tudo de Zé Ramos Tinhorão está associado à música. Ele só escreveu sobre música, pesquisou música, estudou música, criticou música, brigou com muita gente por causa de música. Zé Ramos Tinhorão ele tem vários livros publicados sobre música,
e sobre música brasileira. Mas tem um livro dele que me marca muito. Eu li o ano passado, intitulado As Origens da Canção Urbana. As Origens da Canção Urbana, José Ramos Teorão. Eu gosto muito de Zé Ramos, gosto muito mesmo. Tá? Agora, é um marxista, às vezes muito radical, se tornou muito crítico da música moderna brasileira, é um defensor das origens do samba, das origens musicais brasileiras do século XVIII. Ele tem um vínculo muito forte com o século XIX musical. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu acho isso muito bacana, essa maneira de pesquisar música que faz José Ramos Teorão. Eu recomendo, né, a todos vocês quem gosta de música, quem se interessa por música, quem se interessa em pesquisar música, né? Porque Zé Ramos é muito crítico. Zé Ramos tá numa tradição. É isso mesmo, Zezito. É mesmo. Zezito, você tem razão. Zé Ramos é uma pessoa muito difícil. Muito difícil. Há uma entrevista com ele no Roda Viva lá, você pode ver. Ele já é falecido, né? Agora, tem uma coisa que ninguém tira de Zé Ramos Teorão: a paixão pela música. Esse homem só escreveu sobre música. Esse homem só pesquisou música. Todos os livros dele é sobre música e música brasileira. Então, assim, isso é uma figura admirável. Eu gosto da maneira dele pesquisar. Nem sempre concordo com as conclusões dele, mas gosto da maneira dele pesquisar, a maneira de ir às fontes, de procurar, digamos assim, um cão perdigueiro na pesquisa, o Zé Ramos Teorão. Fica lá cavando, encontrou raridades, chegou a ter uma das maiores discografias privadas. Ele tinha mais de 1.000 discos, uma coisa absurda assim. Então, uma figura maravilhosa, né? Zé Ramos Teorão é uma figura, eu sempre recomendo. Agora, é um homem profundamente apaixonado pela música. E eu li hoje por conta das reflexões que ele faz sobre o frevo no século XIX. Ele tem um texto nesse livro sobre o frevo no século XIX, né? Então é isso, eu recomendo Zé Ramos Teorão, Jário Severiano, a história da música brasileira, e o livro maravilhoso do historiador Marco Napolitano, intitulado História e Música. História e Música. Então são esses 3 livros que eu indico para a live. Veja, a nossa live, ela é sobre frevo e filosofia, sobre música e filosofia, sobre carnaval e filosofia. Veja, falar de frevo, e isso para mim é a primeira, eu diria, é a primeira dimensão filosófica do frevo. A primeira dimensão filosófica do frevo. Guarde bem aí quem está acompanhando. A primeira dimensão filosófica do frevo é a rua. O frevo, ele é, por natureza, um ritmo de rua. Isso é uma das coisas que mais admiro. Eu era criança, eu sou pernambucano, nasci na cidade de Garanhuns. E meus pais gostavam muito de carnaval, principalmente meu pai. E assim, o carnaval ele entra desde a minha infância, e aquela coisa do melar o rosto, máscara, esse comportamento que você muda durante o carnaval, e principalmente a palavra-chave, né? Para mim tem 2 palavras que são as palavras mais importantes do carnaval e do frevo. E essas 2 palavras, para mim, elas são absolutamente filosóficas, né? Então eu defino o carnaval e, consequentemente, o frevo a partir de 2 palavras, como diz o grande Paulo Freire, palavras geradoras. O que são palavras geradoras? São palavras que significam mais do que elas são. Isso é, para Paulo Freire, uma palavra geradora. Eu adoro esse termo, é um termo que está na obra A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. E eu diria que o frevo, e consequentemente o carnaval, porque eu não separo, apesar do frevo nascer separado do carnaval, mas o frevo e o carnaval, eles têm uma simbiose, né? Existe uma simbiose sinonímica entre carnaval e frevo, né? Veja, existem 2 palavras que são as palavras que eu defino como as mais filosóficas para definir o carnaval e o frevo, né? E eu quero começar essa live com essas 2 palavras
filosóficas, né? A primeira é rua, o frevo e o carnaval. É rua, significa dizer, é espaço público, e aí eu vou comentar um pouco isso. E a outra palavra é fantasia. Fantasia. Então, duas palavras filosóficas que definem uma ideia de carnaval e, consequentemente, uma ideia de frevo. A primeira é rua e a segunda é fantasia. Veja, essas duas palavras, elas têm propriamente uma dimensão filosófica, porque eu entendo filosofia aqui no sentido que o Ocidente convencionou, de Platão, Aristóteles, Epicuro, etc. Filosofia como lugar de sabedoria, né? Filosofia como lugar de reflexão, filosofia como elaboração teórica sobre algo, isso é filosofia, né? Então, assim, a ideia de filosofia como elaboração teórica sobre algo, a ideia de reflexão sobre algo, isto é filosofia, né? No sentido mais genérico possível, no sentido mais metafísico possível. E a partir dessa ideia de filosofia, eu afirmo categoricamente que o frevo e o carnaval e frevo são simbióticos. Carnaval e frevo podem ser definidos por duas palavras filosóficas. Essas duas palavras, pela ordem, uma é a palavra rua, a outra é a palavra fantasia. Eu diria que eu não concebo a ideia de carnaval sem essas duas palavras, né? E essas duas palavras, elas têm, de certa forma, uma relação dialética, e é isso que eu vou trabalhar aqui. Existe uma relação dialética entre rua e fantasia em qualquer ideia de carnaval, seja o carnaval medieval, muito bem trabalhado por um pensador russo chamado Mikhail Bakhtin. Bakhtin tem um livro maravilhoso intitulado Cultura Popular na Idade Média. Não sei se alguém leu aqui esse livro. Cultura Popular na Idade Média, Mikhail Bakhtin. No Brasil foi publicado pela editora Ucitec. Eu li esse livro nos anos 90, há muito tempo atrás, sei lá, 30 anos atrás. Eu li esse livro do Bakhtin, não é, intitulado Cultura Popular na Idade Média. Bakhtin ele tem uma leitura altamente positiva da cultura popular medieval, e para ele a cultura popular medieval ela tinha como expressão maior o carnaval. Então significa dizer, a maior expressão da ideia de cultura popular no mundo medieval para Bakhtin era o carnaval. O carnaval era o ponto mais alto da ideia de cultura popular. O carnaval já nasceu popular, segundo Mikhail Bakhtin. O carnaval é essencialmente popular. Então, mesmo quando no mundo contemporâneo, por conta do capitalismo, se coloca corda, separa as pessoas e etc., isso não tira a essência fundamental do carnaval, tá certo? Não tira. Não tira. Não se escreve Mikhail, M-I-K-H-I-L, Mikhail Bakhtin, é Mikhail. Ele é russo. Mikhail Bakhtin. O Bakhtin tá certo, tem TH, só que falta o H depois do T. É Mikhail Bakhtin. T-H-I-M. Ora, Bakhtin, ele vai dizer que o carnaval é essencialmente popular. Eu concordo plenamente com ele. Eu diria que modernamente o carnaval está se tornando cada vez mais popular. Uma festa de massa, uma festa que envolve uma série de elementos culturais. É isso mesmo. Mikhail Bakhtin, perfeito. Esse livro dele, Cultura Popular na Idade Média, eu acho que ajuda a entender as origens ocidentais do carnaval, né? Que vai da Idade Média europeia à cidade de Veneza. Não sei se sabe, Veneza é a cidade do carnaval, não é moderno. A ideia do carnaval moderno está ligada à cidade de Veneza. Por exemplo, o uso da máscara, etc e tal. Uma das razões que eu queria conhecer Veneza é por causa do carnaval de Veneza, né? Só que, segundo Bakhtin, o carnaval na cultura ocidental ele tem origem medieval.
É uma tese muito poderosa, né? Eu gosto muito desse livro do Bakhtin. Então veja, modernamente o carnaval ele foi se transformando com o próprio capitalismo, obviamente, né? Não tinha como não. Mas ele foi mantendo sua essência. Então, qual é a essência do carnaval? É a ideia de rua. O carnaval, ele é popular porque ele é de rua. Claro que existe carnaval em clube, casa e tal, mas carnaval em clube, ele é uma expressão da rua. É você trazer a rua para o clube. Então, significa dizer, a rua não some no clube, né? Então, o elemento rua, a cultura de rua, a expressão popular da rua, ela traz para o clube esse elemento do carnaval. Então, significa dizer, o carnaval não perde a sua essência porque está no clube. Agora, essencialmente, o lugar exato do carnaval é a rua. A rua é o espaço público, a rua é o lugar da demonstração pública, a rua é o lugar da expressão pública, a rua é o lugar do encontro com outras pessoas. Não existe carnaval solitário, ninguém faz carnaval sozinho. Carnaval sozinho deve ser uma melancolia, é outro nome da melancolia. Carnaval, ele é sempre para as pessoas e com as pessoas. Carnaval, ele é essencialmente coletivo. Por isso que o carnaval, enquanto espaço da rua, ele é uma coisa que eu gosto muito. É uma palavra, inclusive religiosa, que eu gosto muito, que é a palavra celebração. Quem vive carnaval, celebra. Quem se expressa em carnaval, celebra. Quem vai para carnaval, celebra. Quem convive carnaval, celebra. Então, celebrar é a expressão máxima, né, da experiência coletiva do carnaval. Agora, essencialmente, o carnaval é da rua, né? Então, veja, para os que estão chegando agora, eu estou começando a fazer uma espécie de genealogia do carnaval a partir de duas palavras filosóficas fundamentais, a palavra rua e a palavra fantasia. Primeiro a palavra rua, porque o carnaval é essencialmente rua, ou como diz Bakhtin, ele é essencialmente popular porque ele é do mundo. O carnaval é uma expressão mundana. O carnaval é do mundo. A mundanidade é uma característica do carnaval. A festa da carne, a festa da celebração do corpo, a festa da celebração da expressão corporal, do gesto, da ginga, do movimento. Não é? Carnaval é movimento. Logo, tudo isso compõe, não é, a ideia de rua no carnaval. Então, o carnaval é uma expressão popular porque é uma expressão de rua. Uma segunda palavra que definiria o carnaval é a palavra fantasia. Aí eu diria que é aquilo que mais motivador no carnaval, aquilo que é mais bonito no carnaval, aquilo que é mais sagradamente humana, né? A experiência sagradamente humana do carnaval é a fantasia, a ideia de fantasiar-se. Eu pessoalmente sou fã dessa palavra. Eu acho uma das palavras filosóficas mais ricas da história de todo o pensamento ocidental. É a palavra fantasia. Fantasiar-se, não é? Olha, não é à toa que o carnaval ele está associado à palavra máscara, né? Persona, não é? O carnaval está associado ao vinho, a Baco, a natureza, né? Mas o carnaval ele tem uma dimensão sagrada, veja, é paradoxo, tem gente que acha que o carnaval é só profano, é coisa do demônio, é coisa do mal. Eu acho que isso é uma leitura muito moralista e muito primária. Eu estou fora disso, acho que é uma leitura equivocada, completamente equivocada. O carnaval ele tem uma dimensão sagrada. É claro que pode ter exagero, morte, momentos dolorosos, estupro, tudo isso pode acontecer no carnaval, como pode acontecer em qualquer lugar do mundo.
em qualquer lugar do mundo, não é? Então assim, não é o carnaval que é isso. Agora, o carnaval, ele essencialmente, ele é fantasia. Se dizer, ele é criação. Por isso a máscara, por isso a ideia de transformar-se no carnaval. Você não se veste no carnaval como se veste no cotidiano. Você inverte valores no carnaval, você se inverte no carnaval, não é? A ideia de fantasiar-se, eu acho maravilhoso, não é? Eu sou muito fã, não é? Eu me lembro de um poema, de um verso de Fernando Pessoa que fala exatamente da ideia da máscara, a máscara, né? Fernando Pessoa tinha uma obsessão pela ideia de fantasia, né? A vida é um fantasiar-se para o poeta Fernando Pessoa, que para mim é o maior poeta de língua portuguesa. Então, fantasiar-se é uma característica fundamental do carnaval e, ao mesmo tempo, é uma característica sagrada. Por isso que eu defino o carnaval, além de ser uma festa, o carnaval ele tem uma dimensão sacra. Ele tem um ritual que tem uma dimensão religiosa. Engana-se aqueles religiosos que acham que o carnaval é só profano, que o carnaval é coisa de ateu, que o carnaval é coisa de gente que não gosta de Deus. Isso é um equívoco tremendo. Isso é isso é uma leitura equivocada e limitadíssima de carnaval. Agora, claro, olha, ninguém é obrigado a ir para carnaval. Tem pessoas que optam fazer retiro, tem pessoas que optam descansar, tem pessoas que optam se dedicar mais a outras coisas. Isso é um direito humano. Ninguém é obrigado a carnaval. Agora, se você quiser carnaval, se você for para carnaval, saiba disso, que carnaval é uma coisa sagrada, é uma coisa humana. E acima de tudo, o carnaval tem essa dimensão ritualística. Por que eu estou dizendo isso? Porque ter essa dimensão ritualística acima de tudo, ter essa dimensão sagrada. Então, o carnaval tem uma dimensão sagrada e isso não é pouco, né? E onde está essa dimensão sagrada? Ela está exatamente na ideia da fantasia, né? A ideia do fantasiar-se, a ideia de colocar uma máscara, a ideia de mudar, digamos, aquilo que se é. A ideia de ser aquilo que não é uma característica do carnaval. O que eu não sou durante o carnaval é aquilo que eu sou durante a minha vida. Então, significa dizer, o carnaval é uma suspensão no sentido fenomenológico que dava o filósofo alemão Edmund Husserl. É uma suspensão, uma époque. No carnaval você suspende certos juízos, tal. Por isso que eu não tenho dúvida, o carnaval é filosófico por natureza, por história e por natureza. Não é? Eu definiria e defino o carnaval a partir de duas palavras rigorosamente filosóficas, a palavra rua e a palavra fantasia. Há uma dialética entre rua e fantasia que define a ideia de carnaval e, consequentemente, vai ter uma influência determinante nessa especificidade do carnaval, que é o frevo. O frevo é uma especificidade do carnaval. O carnaval é maior do que o frevo, o carnaval é anterior ao frevo. O frevo data de 1850 em Pernambuco. Século XIX, segunda metade do século XIX. O carnaval é anterior ao frevo. O carnaval é uma festa, se a gente concordar com Mikhail Bakhtin, o carnaval tem origem na Idade Média, segundo Mikhail Bakhtin. Então, assim, o carnaval, ele tem essas duas características essenciais, que juntas dialeticamente definiriam de maneira esplendorosa o carnaval, que é a relação entre a rua e a fantasia e a rua. É assim que eu defino filosoficamente o carnaval, né? Carnaval é rua, o carnaval é fantasia. O carnaval é fantasia e o carnaval é rua. Nesse sentido, dizer que o carnaval é filosófico é tautológico, porque o carnaval é filosófico. E não tem como mudar isso, né? A dimensão da rua, que é a dimensão do público, é a dimensão da coletividade, é a dimensão da confraternização, é a dimensão de estar junto, é a dimensão de estar com, é a dimensão de celebrar coletivamente uma festa que inverte valores, uma festa que
expande a alegria, uma festa que se vive, digamos assim, no corpo, né? O carnaval é, por natureza, uma expressão corporal. Por isso que eu sempre digo, e repito aqui, eu estava falando isso ontem, carnaval não é um lugar, carnaval não é uma geografia, carnaval é um sentimento. Nós carregamos carnaval em nós quando nos colocamos no horizonte deste sentimento. Nós somos carnaval quando nós nos colocamos no horizonte desse sentimento. Nós somos carnaval quando nós entendemos que a rua é o lugar da celebração, que a fantasia é o lugar da realização. A rua é o lugar da celebração. A fantasia é o lugar da realização. Realizamos na fantasia aquilo que não conseguimos realizar no cotidiano, no dia a dia. Eu percebo, né, o carnaval desta forma. Por isso que eu amo o carnaval. De todas as festas do ano, o carnaval é a que mais me marca, antropologicamente. Porque o carnaval ele tem essa dimensão, né, da alegria por todos os poros, né? Como dizia Baruch Spinoza, a alegria é um sentimento potente, porque quem está alegre não está triste. Para Spinoza, a tristeza é um afeto impotente, enquanto que a alegria é uma dimensão de potência. Consequentemente, o carnaval é alegria, logo o carnaval é potente em sentido espinosano. Veja, nesse sentido, o carnaval ele nos acompanha enquanto brasileiros e brasileiras, mas obviamente o carnaval não é só brasileiro. Eu falava aqui da experiência original do carnaval de Veneza, do carnaval medieval. Mas o carnaval ele tem essa potência maravilhosa, né? Que é traduzir esse sentimento alegre, né? Eu acho que o carnaval tem essa característica de nos arrancar da tristeza, da melancolia e tentar demonstrar que a vida pode ser outra coisa. A ideia de fantasia, toda fantasia é uma fantasia para nos dizer que a vida pode ser outra coisa. Mesmo que a vida não seja, mesmo que a vida não seja, mesmo que a vida seja também lugar de tristeza, de dor, de desunião, de separação, de melancolia, de depressão, né? Eu sei, muita gente deprimida nesse momento, muita gente sofrida nesse momento. Mas o carnaval, ele é o símbolo de algo que quer nos dizer que a vida pode ser diferente. E a vida pode ser diferente concretamente na fantasia. Por isso que as pessoas se fantasiam. Eu pessoalmente adoro fantasia. Não que eu goste de me fantasiar, mas eu gosto de ver as pessoas fantasiadas, né? Isso me dá uma alegria muito grande. De ver crianças fantasiadas, de ver pessoas idosas fantasiadas. Tem um bloco de carnaval no Recife que ele sai na segunda-feira, ele sai amanhã, no fim da tarde do calçadão da Imperatriz, no Recife, na cidade do Recife. É um bloco chamado Bloco da Saudade. Eu amo esse bloco, já escrevi sobre ele. O Bloco da Saudade é um bloco em que as pessoas idosas, é um bloco de pessoas idosas com mais de 70 anos, em que os netos, os filhos levam os avós e avós para esse bloco. Eu amo esse bloco, eu adoro esse bloco. Eu adoro esse bloco, o Bloco da Saudade, que sai amanhã no Recife. Se eu tivesse no Recife hoje, amanhã eu iria para o Bloco da Saudade. O Bloco da Saudade, ele é a ideia mais radical que eu tenho de fantasia. São pessoas idosas que se fantasiam, que se tornam outras, que têm outra energia e que marcham a partir de músicas de carnaval da rua, do calçadão da Imperatriz para o Recife antigo, né? Então eu acho que carnaval é isso, carnaval é essa travessia, carnaval é essa travessia da fantasia. É preciso sermos todos e todas carnavalescos. Não é por isso que eu digo e repito, o carnaval é essencialmente filosófico.
há uma dimensão filosófica singular no carnaval. Carnaval é filosofia. Quem não entende carnaval não entende filosofia. E carnaval é filosofia essencialmente por duas palavras. Pela palavra rua, pela palavra fantasia. A rua é a expressão cívica do carnaval. A rua é a expressão coletiva do carnaval. A rua é a celebração coletiva do carnaval. Enquanto que a fantasia é a realização individual do carnaval. É o sujeito na rua procurando ser o que ele não é. Isso é fantasia, isso é carnaval e eu adoro o carnaval por isso. Carnaval para mim tem uma dimensão absolutamente sagrada. Para aqueles que são profanadores, para aqueles que acham que carnaval é coisa de ateu, é coisa de ritual diabólico, está completamente equivocado. Completamente equivocado. Digo com muita tranquilidade, o carnaval, mesmo quando o sujeito se fantasia de diabo, ele ainda é sagrado. Essa é a minha hipótese. Quando alguém se veste de diabo, quando um rapaz se veste de diabo, quando uma moça se veste de diaba, ainda é sagrado, mesmo que ele não saiba. Mesmo que ele queira profanar, isso é bobagem. Não existe, minha gente, vida essencialmente profana. Uma vida essencialmente profana não é vida, diz o historiador das religiões Mircea Eliade. Não existe vida essencialmente profana, porque a vida tem sempre uma dimensão sagrada. Isso é uma ilusão tola. Isso é uma ilusão iluminista boboca. Acreditar que a vida é essencialmente profana. Eu estou fora disso. A vida, por pior que seja, por mais cruel que seja, ela tem uma dimensão sagrada. Alguém citou Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes e Baden-Powell tem um afro-samba que fala disso, né? A vida, em última instância, é que tem razão, dizia Baden-Powell e Vinícius de Moraes. A vida ela tem uma dimensão sagrada, minha gente. Mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba, mesmo que você imagine que não, mesmo que você seja ateu, pouco importa. Ateu também tem espiritualidade. Espiritualidade não é privilégio de religioso. Até porque espiritualidade não é privilégio. Espiritualidade é uma dimensão humana. É uma dimensão da profundidade humana, né? Então não existe vida essencialmente profana. Isso é uma ilusão, isso é uma babaquice iluminista. Uma quimera iluminista que não tem validade na vida humana. A vida humana, ela tem uma dimensão sagrada. E o carnaval é sagrado. O carnaval é rua, o carnaval é fantasia. E toda fantasia tem uma dimensão sagrada, saibam disso. Então, nesse sentido, a minha leitura é: o carnaval é essencialmente filosófico. O carnaval é uma expressão de uma dimensão filosófica que eu acho fundamental na vida humana. O carnaval, ele tem uma potência de alegria no sentido de Baruch Spinoza. E nesse sentido o carnaval ele expressa o que tem de mais profundo, não é, na vida humana. Obviamente que eu não sou ingênuo. Se você disser, mas Humberto, no carnaval tem violência? Tem. No carnaval tem terror? Tem. No carnaval tem aberrações? Tem. O carnaval tem tudo de ruim que tem na vida humana comum. Mas o carnaval ele não é essencialmente ruim. O carnaval é essencialmente fantasioso. Logo, consequentemente, o carnaval representa uma inversão de valores. E eu admiro muito. Por isso que as pessoas se fantasiam. As pessoas usam fantasia. As pessoas procuram ser o que não são. As pessoas se dão potência. Carnaval é potência alegre. Guarde bem isso. Carnaval é potência alegre. Eu me identifico profundamente com o carnaval. Me identifico porque sou professor de filosofia, porque me interessa por filosofia, porque leio filosofia, respiro filosofia, me interessa filosofar sobre qualquer coisa. Mas o carnaval ele é essencialmente filosófico, independente de professor de filosofia. O carnaval é uma potência, não é? E eu acho fundamental, independente de você ir ou não para as ruas. Porque o carnaval não é uma geografia, não é um lugar. Carnaval é um sentimento que na rua
esse sentimento se torna concreto. Na rua, esse sentimento se torna singular. Então eu tenho imensa admiração para o carnaval. Acho lamentável o discurso fundamentalista religioso contra o carnaval. É perder tempo, isso é uma perda de tempo, além de ser um equívoco. Eu acho que nós deveríamos entender o carnaval como uma dimensão sacra da vida. Carnaval é fantasia, carnaval é rua, carnaval é alegria. Logo, carnaval é de Deus, carnaval é da divindade, carnaval é sagrado. Carnaval diz respeito a essa dimensão extraordinária da vida humana. Há um teólogo, um padre católico, jesuíta, chamado Francisco Taborda. Esse homem tem um livro intitulado Sacramentos, Praxis e Festa. O título do livro é Sacramento, Praxis e Festa. Eu não vou aqui falar desse livro do padre Taborda, mas eu vou tomar essas duas palavras, porque para mim, essas duas palavras segundas que o autor utiliza, definem o carnaval. O carnaval é praxis e festa. Carnaval é praxis e festa. Por quê? Porque o ser humano, antropologicamente, é um ser de praxis e festa. Na essência da condição humana, o humano é um ser de praxis, trabalho, mas é um ser de festa, celebração. O carnaval é praxis e festa. O carnaval é rua e fantasia. Logo, o carnaval tem uma dimensão sacra. Porque a vida humana, antropologicamente falando, tem uma dimensão sacra. Então, assim, eu acho que, além de frevar, além de pular, além de gritar, além de suar, além de dançar, o corpo é dança, dançar, o carnaval também é lugar de reflexão. O carnaval também é lugar de reflexão. Refletir sobre o carnaval é refletir sobre a vida. Sobre a vida que temos e sobre a vida que sonhamos. Sobre a vida que imaginamos. Carnaval é rua e carnaval é fantasia. Carnaval é praxis e carnaval é festa. Carnaval é essencialmente celebração. Celebração báquica, celebração corporal, celebração carnal, celebração humana, celebração potencialmente humana, celebração da alegria no sentido dos afetos alegres que define o filósofo Baruch Spinoza na sua ética. Então, assim, eu sou muito fã de carnaval, eu admiro muito, né, carnaval, e estava lendo aqui um pouco sobre a história da música, sobre a história do carnaval, sobre a história do frevo pernambucano. Hoje passei o dia envolvido nisso, fazendo uma reflexão para mim mesmo e traduzindo aqui em algumas palavras nessa live, né? Então acho fundamental que entendamos o carnaval como essa experiência, acima de tudo, praxeológica, essa experiência sacramental, essa experiência celebrativa. O ser humano não pode viver no mundo sem essa dimensão celebrativa. Um ser humano que não celebra é um ser humano pobre, é um ser humano fracassado espiritualmente, é um ser humano derrotado. O ser humano precisa celebrar mesmo as suas dores, mesmo as suas inquietações, mesmo a sua melancolia e, acima de tudo, a sua alegria. É preciso celebrar. Mais que tudo é preciso cantar. Mais que tudo é preciso cantar, diz a canção, né? Termino com isso. Desejo a todos e todas um bom carnaval. Amanhã teremos outra live. Eu vou fazer uma live por noite, segunda-feira, terça-feira. Uma live por noite para quem não foi para o carnaval. A gente vai conversar aqui. Isso não significa dizer que sejamos contra o carnaval, muito pelo contrário. Estamos com o carnaval dentro de nós. Isso é muito importante. Que cada um carregue um carnaval dentro de si e no seu coração. É isso que eu desejo. Muito boa noite e bom carnaval a todos e todas. Grande abraço, minha gente.